A gente vai falar de Luciano Huck, uma atitude que desde ontem está dando o que falar e o pessoal está pedindo muito que a gente fale a respeito, dê nossa opinião, então vamos começar, né? Essa história realmente teve início no Instagram, foi uma briguinha, um bate-boca, entre aspas, no Instagram, nas redes sociais, não é? E uma pessoa, uma seguidora, uma perseguidora ou alguém que só entra para realmente falar mal, para criticar, porque tem esse pessoal que nem te segue, mas de repente entra lá para ficar falando mal, para deixar uma mensagem que não é legal, né? E fizeram isso com o Luciano Huck, dizendo que por que ele sempre dá a impressão de falar textos prontos, que a emoção dele é falsa, ou seja, alguém que entrou só para agredir realmente, só para detonar a pessoa, só para jogar para baixo e não para fazer uma crítica que fosse, mas de uma maneira mais construtiva, já e chamando a pessoa de falsa na cara, porque trocando em miúdos é isso o que essa pessoa estava fazendo. Aí é muito desagradável, aliás, é absolutamente desnecessário, mas acontece e acontece muito, principalmente com os profissionais da comunicação, com os artistas em geral, né? Com as pessoas que estão de fato expostas para o Brasil inteiro. Enfim, o que acontece? O Luciano Huck, ele teve uma reação, e uma reação que foi considerada de grosseira a machista. Eu fico com a machista, porque a resposta que ele deu para essa seguidora, ou para essa mulher, essa pessoa que entrou lá para pegar e falar uma coisa desagradável como essa, foi muito pior, sabe? Ele tinha, claro, o direito de reagir, mas eu acho que tem muitos outros argumentos do que essa história de que você deve ser solteira e abandonada. Faça-me o favor, é sinônimo do velho chavão é mal amada, sabe aquelas coisas? Ou tá precisando de homem, ou tá precisando de sexo, está com falta de sexo. É sempre assim que homens machistas reagem a qualquer coisa que desagrade neles e nas mulheres. Seja uma coisa, um papo pessoal, seja uma coisa profissional, seja uma coisa pública, como foi essa história no Instagram, a gente vê isso. E a minha surpresa, eu que gosto muito do Luciano Huck, adoro a cabeça que ele tem, os projetos que ele tem, boto fé nas coisas que ele quer fazer com muita boa intenção, espero que ele consiga mesmo realizar o sonho dele, se for entrar para a política, fazer as coisas que ele pretende. A gente precisa de pessoas com essa cabeça boa, bem intencionada e que queira realmente fazer coisas importantes para o nosso país, para que ele possa deixar para os filhos dele um Brasil melhor, para os filhos de todos os brasileiros. Isso eu acho importante, sempre admirei no Huck, gosto muito do programa e acho que ele não tem nada de emoção falsa, nada de texto pronto, não. Acho o Luciano Huck um grande comunicador e acho que ele fala de verdade, ele fala com o coração. Tanto que ele tem feito grandes coisas para valer. E isso ninguém pode falar o contrário. Agora, você vê uma cabeça como essa, uma pessoa tão legal, de repente tem uma atitude dessa, é ranço daquelas coisas lá de trás, do século passado e que ainda reverberam aqui, século 21, quase 2 décadas depois da virada, e ainda tem homem novo, com cabeça boa, que numa hora de bronca de uma mulher faz esse tipo de coisa. E tem mulher que faz esse tipo de coisa com mulher também, né? Isso existe, a gente sabe que existe mulher machista realmente, mas prepondera entre os homens, e foi o que aconteceu com o Luciano Huck. Olha aqui, Luciano, né? Você não é legal, fala uma coisa grossa, não se porta direito numa rede social, uma mulher, então é porque ela é solteira, porque ela está abandonada. É aquele velho chavão que mulher precisa de homem, que mulher pode ter uma atitude equivocada, pode ser mal criada, pode errar, mas é por quê? Porque está faltando um homem na vida dela. Ser solteira quer dizer que você é cidadã de segunda classe nesse mundo? Ser solteira quer dizer que você realmente é uma pessoa cheia de recalques, que você vai para uma rede social ofender ou tentar menosprezar um comunicador? Faça-me um favor, né? Ainda mais você que é pai
de uma menina e que sabe que de repente daqui 2 décadas pode ter alguém dizendo isso para sua filha porque não gosta de uma atitude dela? Isso é legal? Né? É casado, né? Tem a mulher, a mãe dos filhos, é legal que alguém chegue e fale isso para ela? Ah, você é casada, mas seu marido não vale a pena, então é por isso que você tá assim. Tá casada, mas não tem sexo em casa, por isso que você faz esse tipo de coisa. Tudo isso dá na mesma, tudo isso é farinha do mesmo saco. Então até quando a gente vai ver homens que a gente acha que tem cabeça boa ainda dando essas escorregadas, ainda dando essas patinadas no machismo, ainda pegando pesado com as mulheres, com uma coisa que eles acham que menosprezam, que joga a mulher no chão, que esse é o grande problema da vida feminina nesse mundo, né? Falta de homem. Ah, faça-me o favor, isso é um desserviço, na verdade, isso é mais uma pedra no muro aí do machismo que a gente tenta, né, há décadas e décadas, há séculos, na verdade, derrubar, e aí quando você acha que tem gente que nem pensa esse tipo de coisa, pensa assim, vira e mexe, vai lá na ancestralidade machista e puxa da gaveta e joga ainda com uma carta na manga. Então, muito feio, Hulk, mas muito feio, de verdade. Acho que não foi legal o que ela fez, foi desnecessário, foi grosseiro também, mas a sua resposta foi muito, muito pior. E você vai para a geladeira aqui do nosso programa. Vamos ver o vídeo, ver aí, vocês tiram suas próprias conclusões, mas a minha é essa, isso é machismo puro, tá? Não tem nada que justifique. Lúcia Cruz, muito obrigado pelo elogio, Lúcia Cruz. Muito sensível você, mulher. Deve estar solteira e abandonada, né? Pelo visto. Mas enfim. Lúcia Cruz, muito obrigado pelo elogio, Lúcia Cruz. Muito sensível você, mulher. Deve estar solteira e abandonada, né? Pelo visto. Mas enfim. Rir do quê, né? De sem graça para tentar aliviar. No fundo, existe aquela sensação que a resposta não é boa, que é uma coisa que realmente não dá mais para engolir a essa altura do campeonato e da batalha das mulheres nesse mundo, para quebrar toda essa corrente machista realmente. Feio, muito feio, vai para a geladeira, não quer nem saber se o Vlad concorda, se o Thiago concorda, se o Felipe concorda. Hoje vai ser um voto meu como mulher, porque eu sou a única mulher dessa mesa, então você... Reinando, imperador. Sou eu. Impera. Esse voto é meu, é de mulher isso para aí. mulher, tá certo? Vai o Luciano Huck para a geladeira e pronto. Mas a opinião de vocês eu quero saber sim, a opinião dos homens também é importante. Diga, Vlad, boa tarde. Boa tarde, né? Sônia. Boa tarde, Sônia. Diga. Boa tarde. Até porque, pelo menos que a gente saiba, existem mais 2 mulheres que moram com o Luciano Huck, Exatamente. né? E eu acho que além dessa deve estar solteira e abandonada, é aquele tipo de frase como, ah, vai lavar louça. Sim. Se inclui tudo no mesmo, né? Ô, dona No Maria, mesmo nível. vai pilotar o fogão. Porque eu acho que... E Vai o que pro mais me chamou a tanque. atenção foi quando ele fala assim... Você, não sei o quê, vírgula, mulher, vírgula. Ele deixou mulher como se fosse, assim, um ser que De segunda ele abomina. classe. Que ele Também colocou tem num isso, né? nível assim, que não é nem a questão de eu estar solteira e abandonada, mas o jeito, como ele entonou a palavra mulher, eu acho que ele deveria ficar não só uma semana, mas pro resto da vida nessa Na geladeira. E deveria pelo menos ter respeito com a pessoa. Se a mulher não foi, assim, tão... né? Não foi nada legal. Não foi nada Ela legal muito- com a frase muito dela. idiota, na Olha, meu verdade, colega, né? obrigado, vou tentar me aperfeiçoar. Olha, ou então tudo bem, é a sua opinião, eu respeito. Mas não tratá-la dessa maneira, e isso se estende para todas as mulheres que seguem o Luciano, que assistem o Luciano e que compram os produtos que o Luciano também anuncia. Então, eu acho que ele faltou com respeito aí, não só com as mulheres de todo o Brasil, como com as mulheres que moram com ele. Exatamente, concordo. Tem mãe também, né? Pois é, diga. Eu não me surpreendo em absolutamente nada com as Sério? declarações do Luciano Eu me Huck. surpreendo, eu gosto dele. Sabe por quê? Porque, infelizmente, todas as vezes que eu fui entrevistá-lo, é de uma arrogância, é de uma prepotência, é um de Thiago? desmerecer tão grande aos colegas que, da última vez, eu nem estava aqui na Rede TV, eu estava na Record, na época, e eu fui tentar entrevistá-lo. E ele falou assim, tá lá só aquela emissora do Bispo e aquela outra que só faz fofoca, que estávamos
Record e Rede TV no mesmo evento. Sim. Então, assim, parece que é um ser supremo. Olha, se as pessoas de fato conhecessem um pouco mais do Luciano Huck, ele ia dever audiência, porque é totalmente diferente daquele Luciano Huck que a gente vê ajudando as pessoas, indo atrás. Porque então, esse assim, é o Luciano que eu conheço, né? Infelizmente, é totalmente diferente daquele Luciano que está na televisão. Aquele da televisão, eu acho fantástico. O Luciano do bastidor, eu de verdade, eu tenho preguiça. Porque quando você desmerece uma pessoa porque está nessa, ou naquela, ou não está na mesma emissora que você, ou que você não pode tirar proveito daquela situação, porque é uma pessoa muito mais importante para você, eu falo assim, gente, como ser humano é mesquinho, é egoísta e é pobre de espírito. Então, Ô, Sônia, vai ter Ele tá eleição com para presidente ranço, que ano? né? Eu não sei, Ele vai ser, 2023. ele vai concorrer. Eu acho que Talvez sim. concorra de um Não é partido, ranço. o Thiago, do outro partido, o Ele Luciano. Tá, exatamente. então já é acho que candidato eles vão com concorrer, candidato. né, só à pode colocar um presidência, bonequinho. Hã? Só Não, pode pode colocar o Então seu me dá também, todos esses então. aí. Não é ranço, não Então é me dá ranço, todos. de jeito Não, já tá nenhum, lá né? na geladeira, mas assim, Luciano, é uma pena que você trate os jornalistas dessa forma, entendeu? Porque quem conhece um pouco da sua história sabe da onde você veio, o quanto você lutou para conquistar o seu espaço e no fundo, todo mundo está aí lutando para conquistar seu espaço de uma forma muito digna. Não faça isso, é feio. E demorei para falar sobre isso, mas já Bom, que hoje estamos ele, falando, tá tudo Desopilou certo. o fígado, é isso? Ele, eu, Tá. acho ele arrogante, sim. É Ele isso. é arrogante. Eu também tive Engraçado, problemas eu com não- ele na eu época do nunca tive TV Fama. problemas com ele, mas depois eu falo disso também. lógico que você- Cada um tem uma experiência. pois é, Eu acho que como eu sou mais velha que E- vocês, conheço o Luciano desde o começo da Do carreira. Circulando, Exatamente, com de tudo. Mesquita. Quando ele tinha coluna no Jornal da Tarde, que nem Isso. existe mais esse jornal. Ele sempre foi uma pessoa muito legal, de tratar todo mundo de igual para igual. E ele já tinha naquela época essa preocupação social que ele demonstra agora e agora com recursos de botar isso em prática. Mas é aquilo que eu falo, cada um tem uma experiência, muito tempo também já se passou, mas comigo nunca tive esse tipo de problema. Ele sempre foi uma pessoa muito legal. Por isso é que me surpreendeu, como mulher, me surpreendeu bastante. Mas isso não quer dizer que de repente ele não maltrate jornalistas no geral, porque a gente está com duas queixas aqui, porque pelo jeito do Felipe vai ser queixa também. Então fala, Não, e não Felipe. só por isso. Eu acho o Luciano realmente de plástico, não confio, não gosto. Eu tenho. Onde eu tive, assino? eu já tive problema, eu já tive problemas também. Sei lá, eu acho que independente de você estar na Rede Globo, que bom por mérito seu, enfim, ou não, seja lá o que for, mas eu acho que o mínimo que você tem que fazer é ter uma responsabilidade muito grande ao falar, né? E ao ditar alguma opinião, principalmente ele, que é o grande sucesso aos sábados e tem uma turbulência, e tem uma audiência que é uma Turbinada. história turbinadíssima, né? Então eu acredito que ele, no mínimo que ele tinha que fazer, era primeiro, você não tem o que falar, não fale. Você não sabe lidar com críticas na rede social, Bloqueia. bloqueia e não Bloqueia dá uma essa dessas, peste, entendeu? Não entra e fique respondendo ao vivo, justamente só porque não consegue lidar com crítica. Todos eles não conseguem lidar com crítica, é uma coisa absurda. São semideuses que eles têm que passar e você Mas tem é que difícil se fazer lidar com isso. crítica E aí mesmo, também a né? história do Panetone foi uma história que para mim não desceu até hoje, pode ter passado já há muito tempo. A história do Panetone, piloto que piloto. caiu e salvou a vida de todo mundo. isso E ele é foi lá velho, e e deu um assim, panetone de 1 quilo Mas só pro cara. a história Pra mim, depois mudou completamente, né? Mudou mas depois acho que eles completamente. entraram num acordo. Ele deveria, financeiro, então, mas o cara ele teve também- toda Uma a assistência. assistência que precisava, o estudo da filha que ia se formar foi pago, mas enfim, tudo direitinho. O recheio do Panetone Mas, veio enfim, depois. o Luciano deu aí uma pilha para velhos rancores virem à superfície, muito ranço, assim. Brincadeira, gente. Todo mundo aqui fala o que quer falar, cada um tem a sua experiência com determinado artista, né? Mas se cair por motivos diferentes, mas é uma unanimidade Eu não tive o aqui, privilégio de a encontrar o Luciano geladeira. Huck, mas não desconfio
da vivência do Não, Thiago, também não. do Acho que Felipe. eles tiveram vivências A desagradáveis gente mesmo. sabe que o Luciano Huck é um grande apresentador. Eu acho que, assim, diferentemente, por exemplo, do Geraldo Luiz, que é um contador de histórias, o Luciano, ele consegue ser um bom ouvinte. Ele dá espaço para que as pessoas contem as suas Verdade. histórias. Sim. Então, esse é o grande mérito. Agora, o que ele falou aí é digno Aí de é geladeira. geladeira mesmo. Angélica, puxa as orelhas do Luciano, porque ele mereceu.